Hello guys, how are you doing? Essa é a série Inglês Toda Hora e aqui você vai poder encontrar uma revisão das nossas aulas anteriores e praticar um pouquinho mais de inglês. Are you ready? Let's go! Na nossa última aula, nós vimos yes ou no questions e perguntas com where. Nesse primeiro momento, nós vamos ver a yes ou no questions com o verbo to be, tá? E pensando em português, esse yes ou no question significa perguntas que podem ser respondidas simplesmente com sim ou não. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, olha só, eu tenho, você está bem? Posso responder sim ou não. No segundo caso, ele é argentino? Sim ou não? Então, no primeiro caso, eu usei o verbo estar e no segundo eu usei o verbo ser, tá? Por isso que a gente vai aprender o yes, no questions com o to be. Então, pensando em inglês, quando que eu vou poder responder com esse yes or no questions? Quando a pergunta se iniciar com o verbo to be. Então, olha o exemplo. Are you okay? Então, a primeira coisa que apareceu foi o verbo to be, are. Aqui embaixo eu coloquei um quadro com as possíveis respostas. Então, primeiro eu separei short answer, que é a resposta curta. Então, o primeiro quadrado, o azulzinho, está na forma afirmativa. Então, essa resposta curta ela é simplesmente o yes, o pronome e o verbo to be na forma normal. Não se aceita a contração. Então, por exemplo, yes, I am. Na full answer, que é a resposta completa na forma afirmativa, eu tenho yes, o pronome, o verbo to be, que pode ser contraído agora, e o resto da frase. Então, yes, I'm okay, ou yes, I am okay. No lado do quadro que está vermelho, nós temos as formas negativas. Então, na short answer, mais uma vez, que é a resposta curta, nós vamos ter a palavra no, o pronome, o verbo to be e o not. Então, aqui tem o caso. No, I am not. Nesse caso, eu posso usar a forma contraída. Então, eu posso falar no, I'm not. Na resposta completa na forma negativa, nós temos o no, o pronome, mais o verbo to be, mais o not, mais a frase. Então, olha o exemplo. No, I am not okay. Ou, no, I'm not okay. Então, vamos ver alguns exemplos de yes ou no questions com o verbo to be, sendo que as respostas sempre estão na forma curta, tá? Então, short answers. Are you okay? Yes, I am. Is he Argentinian? No, he's not. Is she your cousin? Yes, she is. Is it your pen? No, it's not. Are they Brazilian? No, they're not. Então perceba que em todos os casos eu perguntei usando o to be e na resposta, mesmo na resposta curta, o to be aparece. Entendendo yes ou no questions, nós vamos aprender o where. Então, perguntas com where requer uma informação. Então, quando eu pergunto where, eu quero saber onde. Então, eu não posso simplesmente responder yes ou no. Nesse exemplo, temos um quadro que compara o yes or no questions com where. Então, eu posso perguntar, is this your wallet? Então, eu estou perguntando, esta é sua carteira? E eu posso responder, yes, it is, ou no, it's not, né? Aqui é a forma curta da resposta. Agora, se eu pergunto, where's your wallet? Então, onde está a sua carteira? Aí a resposta é longa, it's in my pocket. No próximo exemplo, are these your keys? Então, eu estou perguntando, estas são suas chaves? E as respostas curtas podem ser, yes, they are, ou no, they're not, tá? Quando eu uso o where, eu vou perguntar, where are my keys? Onde estão minhas chaves? Então, aqui eu quero uma informação. E aí eu posso responder, por exemplo, they're on the table. Então, elas estão na mesa. Para finalizar, temos um exercício para completar uma conversa.
Então, o que você pode preencher com o verbo to be ou com alguma outra palavra que faça a frase ter sentido. Então, pause o vídeo, analise e logo nós vamos às respostas. Com as respostas, agora vamos praticar esse diálogo. Então, eu vou ler o A e você lê o B. Where are my sunglasses? No, they're not. Yes, they are. Thank you. Então, essa foi a revisão da nossa última aula. So, I see you next week. Bye bye.